Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Vazio da Razão e antes de tudo felicitar o atleta António Félix da Costa, que foi o primeiro campeão de sempre de Fórmula E e é um orgulho para nós e para a nação. E ele referiu que quer continuar a bater recordes, força, vai com eles, mostra como é que é a raça Tuga. O carrinho elétrico. Pronto, vamos começar aqui com a nossa cultura, que é tão querida e que nos dá tantas alegrias, por vezes. Finalmente temos todas as linhas de apoio disponíveis para a classe artística e a primeira e grande vantagem disso é que finalmente muitos artistas estavam a passar mal e muitas empresas desse setor vão ter finalmente os apoios que precisam para resguardar os seus negócios e poder alimentar os seus filhos. Agora, se calhar um ponto negativo é a eficiência destes canais de apoio, não é? Segundo o nosso histórico de serviços públicos, vamos lá ver como é que corre e depois estaremos para comentar. Portanto, a minha pergunta para ti segue-se neste alinhamento. Até que ponto é que estas medidas foram um remedeio ao eleitorado artístico e a toda a classe artística que constantemente são a favor de apoios ao seu setor, fora e dentro desta situação de pandemia, e não conseguem tirar esses ideais da cabeça e perceber que se calhar diminuírem as suas contribuições, porque muitos deles são constituintes das suas próprias empresas, e até que ponto é que há esta contradição ideológica, estarem sempre a pedir apoios e fundos e não perceberem que se calhar podem ter uma folga maior se tiverem que contribuir menos. Qual é a tua posição sobre isto? Eu acho que há uma contradição grande na subsidiodependência da arte e na liberdade que eles tanto desejam. Porque quando tu falas tanto em liberdade e pedes liberdade para uma área que é necessária, a liberdade, estás a censurar-te. Porque basicamente tu estás a pedir ajuda a alguém que não tem de apreciar a tua arte, porque nem todo o Estado tem de apreciar a tua arte, nem toda a gente que engloba Portugal tem de gostar da tua arte, estás-lhe a pedir dinheiro. Seja ele 1 cêntimo, 2, 3, 4. Ou seja, eu acho que o setor cultural devia cada vez mais ter brilho no seu trabalho, porque eu acredito que eles têm brilho no seu trabalho, e mostrar que conseguem fazer o trabalho tão bom que já fazem sem tanto apoio do Estado, o que eu acho que é possível. O melhor dos setores para se ver isso é a música. A música, óbvio que mais gente está interessada em ir a concertos, etc., do que a exposição de artes, mas isso se calhar é porque não há um incentivo tão grande e tão estimulante para haver mais gente a ir a exposições de arte, até peças de teatro, etc. Eu, falo por mim, vou muito mais a concertos, mas se o teatro fosse mais divulgado, tivesse mais instância de marketing e puxasse mais pelo público, eu gostava de ir assistir a uma peça que fosse do meu gosto. Eu não vou ver todos os concertos que tenho disponíveis. Eu aí se calhar já não partilho tanto a tua opinião, porque não sei ao certo até que ponto é que é da divulgação, porque a música cresce inerentemente nas nossas sociedades e principalmente na portuguesa, até pelo fado, pela nossa música tradicional, e cada um tem a sua, não é? Agora, teatro, assim, artes mais subjetivas e que abrem outros campos na nossa percepção individual tanto coletiva, eu acho que já podia haver assim umas portas abertas ao longo da nossa formação académica. Não aprenderes, mas saberes que elas existem. Sim. Não é tanto de marketing, na minha opinião, como estavas a dizer. Mas também consegues ver que não há tanta... Sim, mas reconheço isso. Sim. E obviamente se tu partes para um caminho de menos dependência do Estado, tens de te promover mais. Também é verdade. Algo que não acontece porque estão sob a alçada do Estado. Tanto que descobri isto a fazer pesquisa para o podcast, que há literalmente um programa de apoio sustentado da Direção-Geral das Artes.
O que para mim é um bocadinho absurdo. É um micro-sindicato ali. É, exato. Portanto, eu apoio o investimento do Estado na cultura, mas apoio o investimento do Estado na cultura de outra maneira. Não com subsídios, nem com programas de apoio sustentado. Apoio com incentivos à criação de negócios ligados às artes, com ajudas no início da carreira, tanto aos jovens do setor das artes como a todos os outros jovens. Eu não acho que haja um incentivo muito grande aos jovens cá em Portugal A serem criadores também de conteúdo. e de trabalharem bem. Há algo que Uhum. falta aqui. Portanto, eu acho que há esses dois problemas. Há o problema de não haver não há uma propagação tão grande e um marketing tão forte como na música, porque na música há um marketing muito forte e há demasiado apoio do Estado que relaxa também essa necessidade de se promover e de mostrar o talento que tem, que para mim é um problema. Há pouco estavas a falar e assumo como critério ajudar as bandas que estão em início de carreira, mas mesmo esse critério de ajuda, até que ponto é que, por exemplo, temos aqui 10 bandas em início de carreira, até que ponto é que se calhar só podemos ajudar 5? Que tipo de critério é que pode prevalecer por aí? Porque nós todos somos contribuintes, não é? E para fazer aqui um cruzamento com os 500 mil euros doados a artistas plásticos que soubemos sobre a Ministra da Cultura, até que ponto é que se calhar estamos a beneficiar uns e não estamos a beneficiar outros, e se calhar esses critérios até podem estar definidos, mas depois não estamos aqui a contribuir para uma classe justa, não é? Sim, os critérios definidos, por exemplo, com esses 500 mil euros, o que se podia fazer era dar o espaço para fazerem um requerimento da necessidade de ajuda, qualquer artista, não só com 500 mil euros, porque não iria chegar, mas mais robusto, por exemplo, com o pacote que está a vir agora. Talvez se tivesse posto em prática mais cedo, ajudava muitos mais cidadãos que estão no ramo da cultura. E olha, vê, tu podes fazer isto de uma maneira, não digo fácil, mas de uma maneira assim acessível. Tu vais ver os rendimentos das pessoas que te pedem o requerimento, vês os rendimentos passados dela, vês se elas estão a viver da arte, se não é, por exemplo, part-time job, por exemplo, se não é ainda uma espécie de hobby. Normalmente as bandas novas são hobbies. Eu quando estou a falar de pessoal novo, estou a falar até mais atores, gente mais assim, até técnicos de som, etc. Porque se tu fores a ver, as bandas normalmente que começam estão em part-time jobs. Logo tu vais ver os rendimentos que têm, vais ver se vivem mesmo da cultura, se a dependência delas é mesmo da cultura, se é full-time, e vais associando assim por carácter e criando ramos de distribuição. Acho que era algo possível de fazer com uma segurança social competente. E isso também era, de certa maneira, um combate à corrupção, não é? Porque sendo um contribuinte externo, e imagina que somos os dois artistas, somos um contribuinte externo, e eu estar a observar esta situação dos 500 mil euros, vamos pensar que tipo de relação é que pode aqui haver com o artista e o Estado. Exato, sentiria-me indignado se essa fosse a minha situação. Daí criar um modelo mais justo, um modelo de acordo com os rendimentos e com a parte full-time de trabalhar nas artes, da criação, se é mesmo full-time creation e não part-time. Se não tiveres, por exemplo, rendimentos a vir do outro lado, porque aí já estás a retirar dinheiro de pessoas que precisam mesmo dele porque não têm, por exemplo, esse trabalho fixo e usam a música como um hobby ou como um part-time, digamos aí, assim. se calhar estás a descredibilizar as pessoas que vêm de famílias ricas, ou não? O rendimento não é das pessoas ricas, é rendimento singular. Sim, mas por exemplo, eu vim de uma família rica, se calhar tenho mais folga para poder estar em início de carreira a praticar a minha arte, não é? Por assim dizer. Sim. E se calhar outra pessoa que vem de outros meios, se calhar vem logo. Mas aí, se formos já por boas práticas e boa ética de toda a gente, estás no agregado familiar da tua família. E se tu fores a contabilizar os rendimentos dados pela tua família, se eles apoiam a tua arte, isso tem que estar nos teus rendimentos.
Lá está, tens que declarar essa parte também. Óbvio, mas sim, normalmente podes fazer um background check e ver, por exemplo, o escalão de cada cidadão, né? Porque imagina que os teus pais têm um rendimento alto, tu consegues ver isso na Segurança Social e se calhar por aí já consegues, mas esses critérios todos não sou eu que tenho de os definir porque não é a minha área de Pois é, eu especialidade. disse isto porque fez-me muito lembrar os escalões na escola Sim. e certas perversões que aí acontecem, não é? Exato, sim. Mas percebo. Mas o objetivo é criar um sistema que consiga ser o mais justo possível. Uhum. Pronto, voltando aqui à parte da cultura também, desde que soubemos da pandemia, desde março, que muitos eventos foram cancelados, tanto ao nível do teatro, eventos gastronómicos, festivais musicais, cinema, o nosso querido Euro, qualquer tipo de atividade lúdica pública, nos privamos desse direito. Fechar o título do Marquês. E pronto, ou seja, vamos fazer aqui uma ponte com o tema da realização ou não da Festa do Avante. Luís Marques Mendes disse no seu espaço de opinião na SIC, e passo a citar: o PCP, como partido responsável, devia dar o exemplo, e que não se trata de uma questão política, é uma questão de saúde pública. Para termos aqui uma balança mais ou menos equilibrada, Fernando Teixeira, militante do PCP, referiu no público, e passo a citar novamente, da importância redobrada da realização da Festa do Avante este ano, para que não nos deixemos amedrontar por este dito, entre aspas, novo normal, que aos trabalhadores só tem trazido problemas velhos, cortes nos rendimentos, inseguranças e despedimentos. Até que ponto é que os comunistas, nas suas declarações, têm de sempre englobar a palavra trabalhadores? Trabalhadores, corte de rendimentos, mas pronto, enquanto não falarmos aqui de proletariado e de revoluções soviéticas, está tudo bem, não? Abençoado seja. Mas não. Se calhar essa perda de rendimento dos trabalhadores tem a ver também com as políticas aceites pelo Bloco de Esquerda, PCP e pelo PS, né? Da Geringonça, que se calhar não fez as reformas que devia ter feito quando a situação económica, tanto interna como externa, era boa, que foi o que aconteceu nos primeiros 4 anos, em que eles tinham uma coligação e não fizeram grandes mudanças para que houvesse algo mais sustentável a longo prazo. Isto é a mesma coisa de construires uma casa com tijolos e outra com madeira. De madeira cortada, não processada, etc. Epá, durante o sol dá, né? Vai instalar? Durante o sol dá, mas depois quando vem a chuva e tal, aí já custa mais. Sim. Que é exatamente o que está a acontecer aqui. Pronto, e qual é a tua posição acerca do Festival do Avante? Eu sou contra o Festival do Avante, o Festival Paredes de Cor, Bons Sons, Vilar de Mouros, Alive, Superbox, todos. Sou contra todos. Porque o que está em causa não é o festival em si, é o risco que estão a criar para o país inteiro e sobretudo para as pessoas que estão dentro do recinto, porque eles não vão conseguir testar toda a gente. Claro, exatamente. Ou melhor, ninguém vai ser testado porque não é condição. Portanto, logo aí o país inteiro está a correr um risco gigante porque um partido está a associar um festival, ou melhor, o festival é um ato político, mas é um festival. Logo por aí conseguimos chegar ao ponto em que isto é um festival, isto está errado, vamos apresentar as nossas ideias aos nossos militantes, aos nossos votantes, às pessoas que acompanham o nosso partido, de outra forma. De uma forma mais responsável e de uma forma que não iria prejudicar todo o país. E contemporâneo, dado a nossa situação. Exato. Porque para o Festival do Avante estão estimadas cerca de 100 mil pessoas. Podemos incluir aqui só militantes ou só festivaleiros, mas também temos de ter em conta todo o processo. Trabalhadores, pessoas da logística, pessoas fora das câmaras, pessoas que vendem cervejas. Ou seja, há aqui uma questão que engloba tanto contacto com coisas, tanto contacto inconscientemente ou conscientemente social, que até que ponto é que simplesmente estamos a ter em conta proveito político ou
ou algum tipo de simplesmente de manter os ideais a que são fiéis e não desconstruírem a realidade que atravessamos e que de veras temos que nos preocupar. Acho que também parte um pouco do eleitorado do seu partido ou os festivaleiros que, como responsáveis que são e cidadãos que fazem as mesmas coisas que nós, vão à segurança social, vão ao restaurante, vão onde quer que seja, têm de ter essa mentalidade de perceber, posso pôr os outros em risco, se calhar não vou, não é? Também parte de cada um de nós. De cada um. Mas também devia partir da Direção-Geral de Saúde em não se meter ao lado destas causas. Eu apoio 1 de Maio e apoio todos os direitos dos trabalhadores e mais alguns. Mas essa manifestação nunca devia ter acontecido. Essa manifestação aconteceu por 2 motivos. Para o PCP mostrar que consegue realizar o Festival do Avante sem grandes problemas. Foi o que mostraram durante a emissão televisiva. Não mostraram o antes e o depois, em que era só pessoas juntas, sem máscara, numa altura em que ainda estávamos em estado de emergência. E de outra, o PS reforçar a sua relação com o PCP e dizer: "We got your back, now I want you to have yours." Ou seja, uma recompensa, não é? Basicamente, sugarcoating um ao outro. Agora, tu ajudas-me nisto, eu faço esta manifestação, mas aceitas esta minha proposta no Orçamento de Estado. Porque vem um retificativo logo a seguir e vem um Orçamento de Estado de 2021 muito complexo. Logo, só aí já vejo uma espécie de salvaguarda do interesse político e não do interesse público. Porque se fosse o interesse público, este evento já teria sido cancelado, como está cancelado os jogos à porta fechada, como estão os festivais de música completamente cancelados sem qualquer alternativa, nem puderam realizar em sítios com lotação sentada, com lugares marcados, não houve qualquer hipótese para tal. Logo, só há uma solução aqui, que é cancelar o evento, arranjar uma maneira talvez digital de partilhar as ideias, o que até mostraria uma nova e uma renascida compatrioidade do Partido Comunista, mas isso não revejo essa vontade, nem revejo essa vontade no nosso Presidente da República, e eu gostava de saber qual é que é a tua percepção da falta de opinião do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa neste assunto. Eu acho que está a ter um papel medíocre, não é? Eu acho que ele, com o espaço mediático que tem, com a imagem que passa, que acredito que seja mesmo boa pessoa e humilde e humano, eu acho que ele, já que tem todas essas características sociais e que passa muito tempo no terreno com as pessoas, que a política também é isso, é perceber o público, eu acho que partia dele a tomar essa decisão com consciência. Se tivermos que cancelar muitas das coisas que, nem está aqui o lado de fazer dinheiro por parte das empresas, é mesmo a saúde pública. Era como o Luís Marcos Mendes dizia, é saúde pública, isto é o que temos que precaver isso, porque senão em setembro vem a segunda vaga e nós estamos a que ponto? Exato. Não é? E acho que o Marcelo teve aí mal. Nem preparando para o facto que vem uma gripe a partir de outubro, novembro, que confundida com Covid pode dar cabo do Sistema Nacional de Saúde, que já não é o melhor, digamos assim. Logo, alguma espécie de contenção por parte do Partido Comunista, que sobretudo apoia tanto o Sistema Nacional de Saúde, estar a pô-lo em causa é um paradoxo verdadeiramente comunista. Pronto, agora vamos passar para uma rubrica mais tranquila, né? É verdade. Vamos relaxar um bocadinho. Portanto, nós agora decidimos criar uma rubrica que é escolher o melhor álbum para cada um de nós de cada década, e vocês depois nos comentários podem dizer qual é o vosso álbum favorito da década de cada podcast, e podem dar sugestões de novos jogos, entre aspas, que podemos fazer, ou de algumas perguntas que queiram fazer em relação à cultura ou qualquer outra pergunta. Portanto, estamos totalmente disponíveis e abertos a esse tipo de iniciativas. Portanto, desta semana foi escolher o melhor álbum para cada um de nós dos anos 60. Queres começar? Posso começar. Então, o álbum que eu escolhi foi o Abbey Road dos Beatles.
é o álbum mais Toda a conhecido gente da conhece. década, é o álbum mais importante do século, eu diria até que é o álbum mais importante da história musical. Sim, do rock. Portanto, Clássico. eu até acho que é uma influência para toda a gente que fez álbuns Sim, a sim. seguir. Portanto, na minha opinião, é o álbum mais importante alguma vez criado. Os Beatles também são considerada a banda mais influente até hoje. Se formos a ver todas as bandas que nós gostamos, pá, em Partem dali. 95% Exato. ou mais até têm influência nos Beatles. E o som foi inovador para a época. Apesar da Intemporal. simplicidade que tem, é impressionante. É uma coisa que me admira muito nos Beatles. É músicas 2 minutos. E até parece que são todas iguais, estás a ver? Exato. Mas todas diferentes. E têm sempre ali uma E até a mensagem. simplicidade instrumental que tem é impressionante e até agora ainda se aguenta Uhum. como se fosse O novo. preço dos discos ainda. Esse então. Mas E pronto. aquela classe, né? Teddy Boys. É. Né? Mas pronto. Eu escolhi uma música deste álbum que gosto imenso, que é I Want You, She's So Heavy. Essa, por acaso, é uma das poucas que não tem 2 ou 3 minutos, tem logo ali 8. Adoro a música, apesar da simplicidade, tanto lírica como instrumental, é uma música que me mete sempre de bom humor. E depois, pronto, tem as músicas mais conhecidas, que é a Come Together, Uhum. que infelizmente eles não puderam tocar nos Jogos Olímpicos, mas foi tocada nos Jogos Olímpicos, pelos Arctic Monkeys. E a Here Comes the Sun, porque, pronto, são as duas músicas mais conhecidas, eu acho que toda a gente as conhece. Uhum. E pronto, para mim este é o álbum mais Uma boa influencial dos anos 60 e do século inteiro. Uhum. E o teu qual é que é? Pá, escolhi o Morrison Hotel dos The Doors. Já estou aqui a fugir um bocado à década de 60 porque o álbum saiu em 1970. Mas pronto, eles começaram um bocadinho antes. A banda também tem poucos anos de atividade. Mas a sonoridade mesmo americana. E nesse álbum em específico eles misturaram blues com rock psicadélico, característico deles. Epá, e as letras do Jim Morrison, tipo, estás a ver aquele existencialismo romântico, aliado depois à sonoridade que cria ali o universo deles, estás a ver, com as teclas do Ray Manzarek que faziam, eles não tinham baixista e que faziam de baixo, estás a ver, marcavam os tempos. Pá, era incrível e esse álbum é muito bom. A minha música favorita é o The Spy, o Espião, e pá, é um álbum incrível e até gostava de um dia viajar até esse hotel mesmo. Já não está logicamente como estava de antes, mas era uma coisa que gostava de fazer. Pá, esse cruzamento com os blues, eu acho que eles só fizeram, evidentemente, nesse álbum, mas de resto era sempre rock psicadélico, é por isso que ficava muito bom. Então, e essa é a tua música favorita porque por causa do instrumental, da letra? Epá, foi a letra, porque ele foi na altura em que o Jim Morrison estava em love com uma rapariga e pronto, até retrata um pouco aquela história que toda a gente passa, não é? De tentar dar o primeiro passo, se bem que ele não tinha problemas com mulheres, né? mas foi como tentar dar aquele primeiro passo para uma relação e retrata muito isso, é muito bom. Pronto, tivemos aqui um problema técnico para aqui no final da despedida termos imagem, mas pronto, o que conta é a intenção. Obrigado pela vossa presença e espero-vos aqui no próximo episódio. Obrigado, Diogo. Obrigado a vocês. Subscrevam, metam like e fiquem bem. Tchauzão, pessoal.